Olá, o Valeu Valer está começando e, como sempre, vamos abordar um tema que merece ser discutido e aprofundado para ajudar você, pecuarista, a tomar as melhores decisões. Em pauta hoje, uma das principais doenças reprodutivas do rebanho nacional, a rinotraqueite infecciosa bovina, popularmente conhecida como IBR. Causadora de uma série de problemas reprodutivos, como aborto, repetição de cio e retenção de placenta, a IBR é uma doença que está muito presente nos rebanhos brasileiros, causando inclusive perdas econômicas significativas. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. Bom, as doenças reprodutivas são as que mais comprometem a produtividade dos animais. No caso da IBR, tem inclusive dados sobre a incidência dessa doença aqui no nosso país, não é, Guilherme? É isso aí. Teve um trabalho que foi conduzido no final da década de 90, com mais de 21 mil vacas, tá? Coletaram sangue de mais de 21 mil vacas, de 2 mil rebanhos, divididos pelos diversos estados da federação, e os dados chamaram bastante atenção. 94% das fazendas tinham animais positivos. Nossa. E mais de 64% dos animais foram positivos. Então isso mostra pra gente que realmente a IBR está amplamente disseminada pelas fazendas do Brasil. E o vírus então pode acometer animais de todas as raças, idades, ou tem alguma exceção, Guilherme? Pode acometer sim, animais de todas as idades e de todas as raças. O que mais influencia é o sistema de produção. Quanto mais intensivo, mais propensos à doença os animais vão estar. Vamos conferir então como essa doença pode ser transmitida, quais os principais sintomas, prejuízos e a melhor forma de prevenir a IBR. A rinotraqueite infecciosa bovina está presente em rebanhos de leite e corte e quanto mais se intensifica o sistema, maiores podem ser os prejuízos. Trata-se de uma infecção que tem como agente o vírus da herpes bovina e os sintomas geralmente aparecem após uma fase de baixa imunidade. É uma doença infecciosa causada pelo herpes vírus bovino e se for o herpes vírus bovino do tipo 5, os animais vão apresentar sintomatologia nervosa, sintomas de encefalite, incoordenação motora, salivação, tenesmo, ora excitação, outras vezes pode ser depressão. Quando a gente já fala no herpes vírus bovino do tipo 1, nós podemos ter duas variações. Uma variação que é a rinotraqueite clássica, que são sinais respiratórios, os animais apresentando tosse, descarga nasal, às vezes descarga ocular, perda de peso, queda na produção de leite. E uma outra forma de apresentação que é a reprodutiva, que tem um grande impacto econômico também na atividade, causando infertilidade nos rebanhos, em alguns casos até mesmo abortamento. No Brasil, a doença foi introduzida possivelmente a partir da importação de rebanhos bovinos de países vizinhos. Segundo a Embrapa, a IBR foi identificada pela primeira vez em território brasileiro no estado do Acre e possivelmente é transmitida a partir do aparelho respiratório dos animais. Então, o contato direto com sprays, gotículas expelidas pela tosse dos animais é a principal fonte de transmissão da doença. Mas nós sabemos também que a doença pode ser transmitida pelo contato com secreções genitais, secreções, inclusive o próprio sêmen pode transmitir essa doença. Normalmente, a doença não costuma ser fatal, mas os prejuízos, em grande parte, acontecem por meio de abortos, da redução da condição corporal dos animais e por meio de uma menor produção de leite. E se o produtor não ficar ligado, nos rebanhos leiteiros, os prejuízos podem girar na casa dos $50 por cabeça. Nós temos, em confinamentos, por exemplo, um sério problema com doenças do complexo respiratório. E a IBR pode ser uma delas. Então nós teremos um comprometimento no ganho de peso desses animais. Os animais acometidos podem ter uma redução do ganho de peso ou até mesmo perder peso dentro do confinamento. Quando nós falamos em fazendas de corte, no sistema de cria ou em fazendas de leite, a fase reprodutiva da doença nos chama muita atenção. Os animais apresentam aumento no intervalo entre partes, apresentam repetição
retenção de cio, apresentam infertilidade temporária. Isso, no caso do corte, significa menos bezerros ou um descarte inapropriado, inadequado de matrizes. No caso do gado de leite, essas vacas demorarão mais tempo para produzir novas bezerras e demorarão mais tempo para voltar à produção de leite. Esses, sim, são grandes prejuízos na atividade pecuária. E quando a gente fala em evitar prejuízos, como você já bem sabe, vacinar é o melhor caminho. A prevenção se dá por meio da vacinação de todos os animais do rebanho a partir dos 4 meses de idade, sempre de olho em melhores resultados. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Além do controle e identificação, quando possível, dos animais positivos e não adquirir animais que já são positivos, a vacinação se transforma no melhor método de controle para essa doença. Evitar que animais negativos se tornem positivos através da vacinação é muito importante para o controle dessa doença e evitar futuros prejuízos no negócio. Pois é, a prevenção a gente não cansa nunca de dizer aqui no Valeu Valer, gente, é o melhor remédio. Vamos falar um pouquinho mais sobre o vírus da IBR. Ele tem, digamos que, uma particularidade, né, Guilherme? Ele nem sempre fica ativo no organismo do animal. Como isso é possível? Paulinha, a gente pode dizer que esse vírus é um vírus esperto. Vamos entender isso melhor olhando aqui para a vaca, tá? Vamos imaginar que esses aqui sejam os soldados de defesa dessa vaca. E esse aqui é o vírus da IBR. Ele é tão esperto que a partir do momento que ele entrou nessa vaca e viu que ela está com o seu sistema de defesa em dia, ele vai para os gânglios periféricos e fica ali quietinho. Ele pode permanecer ali no que a gente chama de estado de latência a vida produtiva inteira desse animal. Mas a partir do momento que ele nota que o sistema de defesa dessa vaca foi reduzido, que ela tem menos soldado de defesa, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai se dirigir para os órgãos de eleição, como, por exemplo, o útero desse animal, pode vir aqui para os pulmões, para poder se replicar. Então vão aparecer vários vírus, ele vai se multiplicar e vai começar a aparecer a sintomatologia clínica da doença. Esse é o momento onde é disseminado mais vírus, é onde ele mais pode se espalhar pelo rebanho. Agora, para a gente entender um pouquinho mais, em quais situações ele pode ser reativado? Essa reativação, quando ele vai para os locais de ação dele e se multiplica, ocorre geralmente nos períodos de estresse desse animal, que é o quê? Um periparto de uma vaca, é quando nós estamos desmamando os bezerros, é aquele período de estresse térmico, onde tem a temperatura muito alta, nos animais confinados, em mudanças de dieta, tratamentos prolongados aí com corticosteroides ou em alguma outra doença. O sistema imune, o sistema de defesa desse animal é reduzido, então aí ele vê a chance de se multiplicar. Ou seja, é uma fonte constante, gente, de contaminação, de infecção, por isso que a vacinação é tão importante, não é, Guilherme? Isso, nessa doença, gente, nós temos que criar cada vez mais soldados de defesa. Quanto mais a gente criar, mais memória esse animal vai ter, menos possibilidades do vírus poder se replicar. Então nós vamos dar uma lembradinha aqui que nós já mostramos em outros programas, o protocolo vacinal. Aqui nós vamos citar o exemplo da Fertiguard. Um rebanho que nunca foi vacinado, no dia 0 a gente faz a primeira dose, 30 dias depois, para ter uma resposta melhor, nós fazemos o reforço, que é o efeito booster, e depois o reforço anual. Como nós estamos falando de reprodução, vamos fazer ali 6 meses depois da segunda dose, o reforço com a Leptobov. Tá certo, gente. E na próxima edição já fica o convite, vamos abordar outra doença reprodutiva bastante importante no rebanho nacional, que é a BVD, diarreia bovina viral. Fica o convite, né, Guilherme? Fica o convite, até o próximo Valeu Valer. Eu te espero também. Até a próxima edição. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até lá. Tchau, tchau.